Boa, pessoal, vamos lá. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de SQL básico no Databricks, né? Nessa aula aqui, nós vamos aprender o where, né? O where nada mais é do que uma forma da gente filtrar valores que existem dentro da nossa tabela, tá bom? Só lembrando, na aula anterior, nós preparamos todo o nosso ambiente, né? Eu ensinei vocês a criarem aqui uma conta no Databricks Free Edition, passei para vocês a base de dados, mostrei como que funciona para inserir a nossa base de dados aqui dentro do Databricks. E aí a gente fez as nossas primeiras consultas, eu mostrei ali para vocês um pouquinho da estrutura de uma query simples no SQL e assim por diante, né? Então nessa aula nós vamos aprender a fazer filtros, né? E para a gente fazer filtros, nós usamos o tão famoso where aqui no SQL, tá bom? Vamos lá. O where no SQL existem duas vertentes, digamos assim, né? Nós conseguimos filtrar valores textuais e também nós conseguimos filtrar valores numéricos, tá? E aí nessa aula eu vou mostrar para vocês todas as formas com que nós conseguimos filtrar valores textuais e todas as formas com que nós conseguimos filtrar os valores numéricos, tá bom? Então vamos lá, olha só. Vamos criar aqui uma query simples só para a gente olhar os valores que a gente tem dentro de uma tabela específica. Como que a gente faz isso? Da mesma forma que nós fizemos na aula anterior. Nós vamos selecionar, né, com select, e aí o asterisco, né, para puxar todas as colunas e todas as linhas de uma determinada tabela. From, né, de qual tabela que é. O from nós indicamos qual tabela que nós vamos puxar. E aí vamos pegar aqui essa OList Order Items Dataset. Vamos inserir ela aqui, Ctrl Enter para rodar. Aí ele vai rodar aqui e trazer os resultados para a gente, né? Eu acabei não passando para vocês, mas todas essas nossas bases de dados aqui, elas são bases da OList, né? A OList é uma empresa que é basicamente um marketplace, né? Então, digamos que você venda produtos de artesanato, né? Você pode vir aqui na OList, se cadastrar, botar os produtos que você vende, e aí ela vai fazer meio que uma distribuição desses seus produtos nos principais marketplaces, de tal forma com que você consegue alavancar suas vendas, né? Então, basicamente, é um modelo em que os vendedores cadastram os produtos deles aqui dentro e a OList vende para consumidores finais, tá? E aí, nessas tabelas, nós temos informações dos vendedores que cadastraram seus produtos dentro da OList para vender, das vendas que eles fizeram e dos clientes finais que compraram esses produtos desses vendedores. Tá? A gente tem todas essas vertentes de dados aqui dentro dessas tabelas. Tá? Essa tabela que a gente selecionou aqui, a OList Order Items, mostra os produtos que foram vendidos por cada um dos vendedores em cada um dos pedidos. Tá? Então, o Order ID é o ID de um determinado pedido que um vendedor fez a venda. O Product ID é o ID do produto que ele vendeu. Então, pode ter sido um livro, pode ter sido uma luminária, pode ter sido uma garrafa. Então, é o ID que vai identificar um produto. O Seller ID é o ID que identifica o vendedor, né? E aí aqui a gente tem a informação de data limite de entrega, o preço de venda desse produto e o valor do frete, tá? E aí, a primeira forma com que nós vamos aprender aqui a utilizar o where vai ser o where numérico, né? Então, nós conseguimos utilizar o where para filtrar valores numéricos e nós conseguimos utilizar o where para filtrar valores textuais, certo? Como que a gente faz para filtrar aqui os valores numéricos? Vamos utilizar essa coluna price, né, que é a coluna de preço. Vamos supor que por algum motivo você está querendo puxar todos os pedidos que foram vendidos por um determinado não, mas todos os pedidos que foram vendidos com o preço de 199. Como que a gente faz isso? Vamos manter aqui o asterisco para ele trazer todas as informações da nossa tabela. E aí sempre depois do from, quando a gente quer filtrar algum valor com o where ele sempre vai vir depois do from, tá? Salvo em momentos que nós vamos utilizar os joins, tá? Aqui os joins ele vai vir sempre depois do from, mas quando a gente não for utilizar os joins, o where ele sempre vai vir depois do from, tá bom? E aí, vamos voltar. A gente quer filtrar todos os pedidos
em que o preço de venda foi igual a 199, só 199. O que a gente faz? A gente vai botar a coluna que a gente quer filtrar, que é a coluna price, né, chamada price. Eu vou botar igual a 199. Olha só, se eu rodar isso daqui, o que vai acontecer? Ele vai puxar aqui, ó, todos os pedidos, todos os IDs aqui de pedidos em que tiveram produtos que foram vendidos com preço de 199. Então é assim que nós filtramos valores numéricos aqui com SQL. Where, nome da coluna, igual a 199. Mas percebam que aqui nós estamos filtrando um valor único, certo? Eu só quero aqueles que são com preço de 199. Vamos supor que eu queira aqueles que têm o preço maior ou igual a 199. Como que a gente faz? Ao invés de deixar o igual, só o igual aqui, a gente bota o símbolo de maior ou igual a 199. A gente vai rodar isso daqui e aí ele vai retornar para a gente todos os pedidos que tiveram preço maior ou igual a 199, certo? Vamos supor que eu queira só os menores ou iguais. Aí a gente muda aqui para menor ou igual, certo? Olha só. Boa. Aqui, ó, todos que são menores ou iguais a 199, certo? E aí, quando a gente usa o menor ou igual ou o maior ou igual, a gente sempre vai estar incluindo esse valor que a gente botou aqui, né? Então percebam, eu botei menor ou igual, então o 199 veio. Vamos supor que eu não queira trazer o 199, que eu queira só ir até o 198 e não incluir o 199. Eu posso ou botar menor ou igual a 198, ou eu posso só vir aqui e apagar esse igual para trazer só até, para trazer só até o 199, né? Então se eu rodar isso daqui, não vai mais aparecer o 199 aqui pra gente. Olha só. Nenhum com valor de 199, né? Então, para filtrar valores numéricos, é isso. É bem simples, né? A gente bota o igual, maior ou igual, menor ou igual, ou só maior ou só menor. E aí, o que acontece? Aqui a gente está filtrando, fazendo um filtro simples, né? Mas vamos supor que eu queira trazer só dois valores, né? Eu queira trazer só aqueles que são iguais a 199 e eu quero trazer só aqueles que são iguais a 45. Então eu quero limitar o meu filtro. Eu quero só um valor específico e outro em específico. Quero só trazer esses dois. Como que eu posso fazer? Eu venho aqui e posso botar where price igual a 199. E aí eu chamo o OR. O OR nada mais é do que o OU, né? Então eu vou filtrar aqui price igual a 199 ou price igual a 45. Se eu fizer isso daqui, olha só, ele vai trazer só aqueles que são de 199 e 45, certo? Se eu quiser trazer mais um aqui, então price igual a 100, por exemplo, a gente só adiciona com o outro OR. Vamos ver se tem de 100. Acho que não tem. Tem de 100 aqui, né? Então a gente pode adicionar quantos ORs a gente quiser aqui. Se a gente quiser trazer só alguns valores específicos, tá? Só que se a gente tiver muitos valores para trazer e sair adicionando um monte de OR aqui, vai chegar um momento em que a nossa query ela vai ficar muito grande, né? Para isso a gente tem uma solução, tá? Ó, aqui eu estou filtrando os que têm o preço de 199, 45 e 100, né? O que eu posso fazer quando eu tenho muitos valores para filtrar? Eu posso vir aqui e adicionar um in. Aí eu venho aqui, ó, 199,45,100. Se eu rodar isso daqui, ele vai me trazer o mesmo resultado, certo? Então é uma solução, caso você tenha muitos valores específicos para filtrar e você não quer ficar botando um monte de OR aqui, price igual a tanto, OR price igual a tanto, OR price igual a tanto e assim por diante. Você pode usar o in, beleza? É uma solução aqui, fechou? Então vamos lá. Aqui a gente aprendeu o OR numérico, certo? Vamos partir agora para o OR textual. Para isso, eu vou mudar a minha tabela aqui. Eu vou puxar ao list orders dataset. A gente estava com a list order items, agora só a list orders. Vamos rodar ela aqui para ver o que tem aqui dentro.
Olha só, agora a gente tem uma tabela em que mostra o ID do pedido, o ID do cliente que fez a compra nesse pedido, o status de entrega e aqui informações de data, né? Data da compra, data em que o pedido foi entregue e assim por diante, né? O que eu quero fazer aqui? Percebam que aqui a gente tem o order status, né? O order status ele indica qual que é o status do pedido, se ele foi entregue, se ele foi enviado, se ele foi cancelado, se ele foi devolvido e assim por diante, né? E aí aqui, antes de partir para o where textual, eu vou ensinar para vocês como que a gente puxa quais são os valores distintos que existem dentro de uma determinada coluna, né? Porque aqui ele está trazendo todas as linhas e aí traz o status de cada um desses pedidos de todas as linhas. Mas eu quero saber quais são os valores distintos que existem aqui dentro. O que eu faço? Eu venho aqui ó, e adiciono distinct e o nome da coluna, order status. Se eu rodar isso daqui, ó, ele vai me trazer só aqui todos os valores distintos que existem dentro dessa coluna. Então, delivered, invoiced, shipped, processing e assim por diante, certo? Vamos lá, eu vou criar aqui uma outra query só para ter isso daqui guardado aqui na hora que eu for fazer os filtros, beleza? Olha só, eu vou voltar aqui para o select asterisco e aí vamos supor que eu queira filtrar só aqueles pedidos que eles estão com esse status de cancelado, né? Eu vou puxar esse valor aqui, vou dar o Ctrl C nele, e aí eu vou vir aqui ó, e vou botar o where, né? O where sempre depois do from, vou botar o nome da coluna que eu quero filtrar, order status, igual, e aí eu vou adicionar aqui ó, o valor que eu quero só os pedidos que estão com status de cancelado. Se eu rodar isso daqui vai dar pau. Por que vai dar pau? Porque eu estou fazendo um filtro textual. Então, quando se trata de um filtro textual, eu preciso botar o valor entre aspas simples. Tá? Então, eu adiciono aqui aspas simples, e aí o valor que eu quero filtrar, que são só os pedidos cancelados, e aí sim eu rodo isso daqui e ele vai me retornar só aqueles pedidos que estão com status cancelado. Beleza? Vamos mudar aqui, ó, mesma coisa, vamos pegar só aqueles que estão com status de shipped. Vamos mudar aqui, ó, beleza. Vamos rodar, e aí fechou. Filtramos só aqueles que estão com esse status. E aí segue a mesma lógica do where numérico aqui, quando a gente quer filtrar mais de um status específico. Vamos supor que eu queira filtrar esses que estão com status de shipper, e ao mesmo tempo filtrar aqueles que estão com status cancelados. Então eu venho aqui, boto o or, nome da coluna que é order status, igual a canceled, né, de cancelado. Vamos vir aqui e aí ó, a gente tem o status shipped e cancelado, né? Então a gente filtra mais de um valor específico dentro da nossa coluna. Se eu quiser adicionar outro, venho aqui order status igual a tananã. Se eu quiser mais um, order status igual ao valor. E aí segue a mesma lógica. Se você tiver muitos status que você queira filtrar aqui, você também pode utilizar o in aqui dentro para o where textual. Então a gente bota in, abre parênteses, bota aspas simples, aqui o status de cancelado e aqui esse status que a gente tinha adicionado da última vez, né? Se a gente rodar, vai trazer o mesmo resultado, certo? Beleza. Então aqui são as principais formas que a gente tem para puxar, para filtrar tanto o where textual quanto o where numérico, tá? Mas vamos avançar um pouquinho mais, que faltou a gente falar de um outro detalhezinho. Deixa eu tentar puxar uma outra tabela para ver se tem alguma informação que eu consigo usar para mostrar para vocês da melhor forma possível. Aqui eu consigo. Olha só, vamos mesclar um pouco os nossos filtros, né? Olha só, essa tabela Order Payments, ela tem a informação do tipo de pagamento que cada um dos pedidos teve, né? Se foi cartão de crédito, boleto, cartão de débito, voucher, e tem o valor do pagamento, certo? Aí, de novo, vamos tentar descobrir quais são os valores distintos que a gente tem dentro dessa coluna Payment Type. O que a gente faz? Eu vou trazer aqui na minha outra query para ficar mais organizado. Vou vir aqui, dar um distinct
no Payment Type. Olha só. Esses aqui são todos os valores que a gente tem de tipo de pagamento. Então, cartão de crédito, boleto, voucher, débito, e tem um que é não definido, né? O que a gente vai fazer aqui? Vamos puxar todos os valores que foram pagos com cartão de débito. Ó, o que a gente faz? Where Payment Type igual a cartão de débito, né? O debit card aqui, que é o valor que está na tabela. Entre aspas simples, né? E vamos rodar. Boa. Agora eu tenho todos os valores, todos os pedidos que foram pagos no cartão de débito. Mas vamos supor que eu queira puxar só aqueles pedidos que foram pagos no cartão de débito e que tiveram um valor de pagamento maior do que 250. Como que eu faço isso? Lembra, quando a gente vai puxar valores da mesma coluna, valores diferentes da mesma coluna, a gente usa o OR, né? Nesse caso, como a gente vai puxar valores de colunas diferentes, a gente vai vir aqui, ó, e vai usar o AND. E aí a gente bota aqui, ó, Payment Value, eu quero maior ou igual a 250. Se eu rodar isso daqui, olha só, boa, eu tenho todos os pedidos que foram pagos no cartão de débito e que eles são maiores do que 250. Vamos puxar os que são maiores do que 1000. Ó, foram 15 pedidos que foram pagos no cartão de débito e que são maiores do que 1000. Vamos puxar só os de boleto. Ó, 178 pedidos foram pagos no boleto e foram pagos com um valor maior do que 1000. Beleza? Então, quando a gente vai filtrar valores de colunas diferentes, a gente usa o AND, tá? Como que eu estou lendo isso daqui? Selecione tudo que existe nessa tabela, onde o tipo de pagamento é igual a boleto e o valor do pagamento é maior ou igual a 1000. Beleza? Então essa é uma forma que a gente tem de filtrar, beleza? Valores de colunas diferentes, tá certo? E aí, agora está faltando só um ponto específico do where textual. Deixa eu ver se eu acho em alguma tabela, eu acho que deve ter na tabela de clientes. Deixa eu pegar essa tabela aqui, que é a list customers. Ó, beleza. Vamos puxar essa tabela aqui da list customers. Olha só, ela tem a informação dos clientes, né? Os clientes que compraram de fato os produtos dos vendedores que cadastraram seus produtos dentro da list. Aqui a gente tem a cidade, né? Vamos supor que a gente queira filtrar tudo que existe dentro dessa tabela, em que a cidade ela tenha o nome de campo, né? Então, por exemplo, São Bernardo do Campo, preciso retornar nessa tabela. Campos do Jordão, eu quero que apareça também, né? Então perceba que é uma forma de que eu quero filtrar todos os valores de cidades em que contém a palavra campo, né? Como que eu faço? Eu vou vir aqui dar o where customer city, e aí eu vou usar o like, vou botar entre aspas simples e 2 percentuais. Olha só, e aqui dentro eu vou botar campo, ó, e aí eu vou rodar. Olha só o que vai acontecer. Ele trouxe todas as cidades em que contém a palavra campo. Então, São Bernardo do Campo apareceu. São José dos Campos, né? A palavra campo está aqui dentro. Campos do Goiatazes está aqui dentro a palavra campo, certo? Vamos ver se tem outra. Campo Limpo Paulista, ele trouxe. Então, o like com percentual é uma forma de você puxar o contém uma determinada palavra. E o percentual, ele indica que antes da minha palavra pode vir qualquer outro texto e depois dessa palavra também pode vir qualquer outro texto. Se eu apagar esse percentual aqui, olha só, vocês vão perceber que o São Bernardo do Campo ele não vai mais aparecer. Por quê? Eu quero só puxar todas as cidades em que começam com campo, mas depois dela pode vir qualquer coisa. Se eu rodar isso, olha só, todas as cidades começam com campo, certo?
Agora, se eu botar o percentual aqui na frente e tirar esse percentual aqui do final, eu vou estar puxando todas as cidades que terminam com campo. Antes disso, pode vir qualquer coisa. Percebam aqui, eu vou rodar todas as cidades que terminam com campo. Nesse caso, só apareceu São Bernardo do Campo e Rio do Campo, certo? Então, o percentual ele indica que antes ou depois pode vir qualquer tipo de texto na minha palavra, tá? Então, o like com esse percentual, ele é uma forma da gente filtrar valores na ideia do contém, né? Então, selecione tudo que existe dentro dessa minha tabela onde contém a palavra campo, sendo que aqui o percentual antes pode vir qualquer coisa e depois também. Se a gente apagar esse final, a gente vai ter valores em que antes pode vir qualquer coisa, mas no final não, né? E se a gente apagar esse daqui da frente, vai puxar todos aqueles que começam com a palavra campo, beleza? Então, esse é o where, pessoal. Eu passei aqui pelas principais formas que a gente consegue utilizar o where aqui no SQL, né? Em termos de filtrar valores textuais e valores numéricos, tá? Espero que tenha dado para entender, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo, vou estar tirando as dúvidas de vocês e assim por diante, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o likezinho para fortalecer e até a próxima aula.